Muito bom dia para você. Eu desejo que o seu dia seja cheio de paz, de alegria, de prosperidade. Que esse dia seja um dia maravilhoso para a sua vida. Este é um novo canal de Wilson Murador. Se você gostaria de se inscrever nele, https YouTube @Wilson Murador, tudo junto. Amém? Hoje nós vamos estar começando esse trabalho e ele tem o título de Ele, Você e Eu em uma história de amor. E antes mesmo de nós começarmos a falar sobre esse trabalho com esse título, eu gostaria de dizer para você que quando eu recebi a inspiração de Deus para esse trabalho com esse título, eu perguntava para Deus, qual é o trabalho que o Senhor gostaria que eu fizesse, além de pastorear, além de estar fazendo canções, aconselhar pessoas. E o Senhor me dirigia então para esse trabalho. E eu perguntava para Deus, quando começo e como eu faço? E aí então, nesta última viagem que fizemos para Santa Catarina, eu e a minha família, o Senhor me deu essa orientação e me deu até o título: Ele, Você e Eu em uma história de amor. E o Senhor me direcionou para que eu fizesse esse trabalho 3 vezes na semana, toda terça-feira, toda quinta-feira e todo sábado. Então você vai estar encontrando comigo nesses 3 dias da semana. E eu gostaria também de dizer para você que esse trabalho é um trabalho que nós vamos estudar a palavra de Deus, haveremos de ter aconselhamento, se você desejar, haveremos de também responder questionamentos que você tiver na parte religiosa, além também de uma coisa que eu gosto demais, música. E eu gostaria também de dizer para você que na maior parte das canções que nós teremos nesse canal serão canções de nossa gravação mesmo, de Deus ter nos dado inspiração destas canções. São letras e canções que nós fizemos durante o longo do nosso percurso pastoral. Amém? E antes de começarmos então a falar sobre isso, vamos fazer uma breve oração? Pedir ao Senhor para abençoar esta nossa conversa, abençoar a sua vida, para que tudo corra bem. Nosso Deus e nosso Pai, nós oferecemos a Ti esse trabalho, oferecemos a Ti este dia, e eu quero pedir ao Senhor para abençoar todos os nossos irmãos, nossos ouvintes, aqueles, Senhor, que estarão conosco durante esse tempo, para que o Teu Espírito possa fluir livremente em cada coração. E eu agradeço pela oportunidade, e eu louvo ao Senhor por trazer-me aqui a começar esse trabalho e fazer a Sua vontade como o Senhor deseja que eu faça, para a glória e louvor do Teu santo nome. Amém e amém. E eu gostaria de dizer para você do título deste canal: Ele, Você e Eu. Nós vamos aprender um pouquinho sobre estas 3 pessoas: Ele, Você e Eu. E para começarmos, nós vamos falar de quem é Ele. Quem é Ele? Será que é um amigo diferente? Será que é um personagem diferente? Não, Ele é Deus, porque todas as coisas foram feitas por Ele e para Ele e para o louvor dEle. A nossa história de amor começa dele, atinge você
e atinge a mim. E a cada dia nós vamos estar comentando sobre este nome e depois nós vamos aprofundando na palavra de Deus, dos aconselhamentos, dos louvores, para a glória de Jesus. A palavra de Deus diz que o Senhor é Deus. Ele é Deus, Criador de tudo que existe. Tudo que você vê, tudo que você pensa de existência, foi criado por Ele. Vamos ver a palavra de Deus no livro de Gênesis, que já está aberto aqui, no primeiro capítulo do livro de Gênesis e no primeiro versículo. Diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio criou Deus os céus e a terra. Deus é o Criador de tudo. Não importa quais sejam as teorias que nos é falado, nos é ensinado a respeito do início de tudo. Nós obedecemos a palavra e, se cremos na palavra, esta é a verdade para nós. Diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, esse Ele, para nós, é Deus. Nunca se esqueça disto. Ele, nesse canal, é Deus. Também esse Ele, como nós conhecemos Deus, que é uma palavra genérica para o Deus que nós conhecemos, nós sempre chamamos de Deus, embora Ele tenha diversos nomes. Nós vamos falar de um dos nomes numa canção que nós teremos no final deste trabalho de hoje. Ele também é Jesus. Jesus está registrado na palavra de Deus no livro do Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 1 e até o versículo 5. Eu vou ler para você o que diz esse texto do Evangelho de João, no capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 5. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Esse texto é do Evangelho de João. A palavra de Deus, o livro de Deus, as Sagradas Escrituras, contém 4 evangelhos. O quarto evangelho, que nós chamamos o Evangelho do Amor, é o Evangelho de João. E aqui diz, logo no primeiro capítulo do Evangelho de João, que no princípio era o Verbo. O que é verbo? Verbo, no nosso português, é a palavra que dá ação para tudo. É o início da conversação. Sem o verbo não tem sentido, não tem lógica a nossa conversação. No princípio era o verbo, era a palavra, era a comunicação, né? E o verbo estava com Deus. Estava com Deus. A comunicação estava com Deus. O verbo era Deus. Deus é a comunicação. Ele estava no princípio com Deus. A pessoa do que o Evangelho fala, este verbo, esta comunicação, diz que ele estava no princípio com Deus. E o verbo era Deus. E todas as coisas foram feitas por Ele e para Ele. Ele era a luz dos homens. Ele é a luz dos homens. A luz veio
para resplandecer, mas as trevas não o compreenderam. Quem é este verbo? Quem é esta comunicação que o Evangelho de João relata, era Deus, estava com Deus? Se nós olharmos nesse mesmo capítulo, no versículo 14, que eu vou ler, diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Sabe quem é este Verbo que se fez carne? Esse Verbo que se fez carne se chama Jesus Cristo, o nosso Jesus Cristo, o Filho de Deus, Filho unigênito de Deus. E nós sabemos que esse Filho unigênito de Deus era o Verbo, era a comunicação. Ele era Deus, ele estava com Deus. E todas as coisas foram feitas por ele e para ele, conforme relato do Evangelho de João, no capítulo 1. E se nós olharmos lá, voltarmos lá para o primeiro capítulo de Gênesis, versículo 1, nós vamos ver: no princípio criou Deus o céu, os céus e a terra. Então, nosso Deus, ele também se chama Jesus. Glória a Deus, porque entendemos isto pela palavra do Senhor. No Velho Testamento, Deus, ele é relatado na palavra do Senhor, lá no primeiro capítulo de Gênesis. No Novo Testamento, no famoso evangelho do evangelista do amor, João, também no capítulo 1. Glória a Deus, que maravilha de verdade, não é? Nós sabemos que este Deus, ele é um ser, não é um ser humano. Nós podemos ver como seres diversas categorias de seres. E nós vamos ver na palavra de Deus, pela palavra do Senhor, que Deus é um ser, mas um ser espiritual. Deus é um ser espiritual, diferente de um ser humano. Você, eu, somos seres humanos, mas ele é um ser espiritual. Como é um ser espiritual? Nós podemos imaginar para ele uma aparência, uma forma. Olha, claramente os espíritos, ele tem uma forma, os espíritos, ele tem uma aparência, mas são aparências espirituais. Nós não vemos a aparência de um espírito. Às vezes nós vemos em determinados filmes, em determinadas demonstrações do espírito, como se fosse uma nuvenzinha, como se fosse uma fumacinha, né? Mas a fumaça ou a nuvem, ela, ainda que se apresente num formato ao ser visualizado, o vento destrói aquela forma. Então nós não temos nenhuma ideia de como é o corpo material, espiritualmente falando, do nosso Deus. Não temos nenhuma ideia de qual é a aparência dele, né? E a palavra de Deus nos diz que em João capítulo 4, verso 4, para confirmar esta palavra que acabei de dizer para você, que Deus é um ser espiritual. Diz a palavra do Deus no Evangelho de João, capítulo 4, verso 4.
Será que é isso mesmo? Vamos ver. Ou parece que eu anotei o versículo errado, né? Não, é Evangelho de João, capítulo 4, versículo 24. Disse Jesus para uma mulher, muito conhecida essa passagem, de uma mulher que foi buscar água lá no poço e encontrou Jesus lá no poço. E Jesus disse assim para ela no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 24. Não é 4, né? Versículo 24. Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Olha aí, confirmação de que Deus não é uma pessoa, Deus não é um objeto, Deus é Espírito. E a Bíblia nos orienta, através do próprio Jesus que orienta esta mulher, diz: Deus é Espírito, e aqueles que adoram a este Espírito, Deus, importa que adorem em espírito e em verdade. Deus nunca foi visto por ninguém. É verdade, Deus nunca foi visto por ninguém, humanamente falando. Nós podemos até imaginar que Deus tenha uma forma humana, porque nós vemos os humanos, e Deus tem dito na palavra dele que Deus, ao fazer o ser humano, faria o ser humano em imagem e semelhança dele próprio. Mas não sabemos exatamente se a aparência de Deus no seu corpo espiritual tem a aparência de um humano. Mas a gente sempre imagina Deus como um ser humano, não é verdade? Porém, ele é espírito. Todo espírito tem um corpo, todo espírito tem a sua apresentação. E um homem muito conhecido de toda a história de Israel, a história cristã, um homem muito conhecido chamado Moisés. Esse homem foi tão assim comunicativo com Deus, ele teve tanto encontro com Deus, né? E quando este homem chamado Moisés teve encontros com Deus, ele recebeu uma incumbência do próprio Deus de que ele deveria libertar o povo de Deus da escravidão lá no Egito, o povo de Israel que era escravo lá no Egito. E esse homem tão assim íntimo de Deus, a ponto de falar com o próprio Deus, ouvir a própria voz do Senhor Deus, ele não via a forma física de Deus. E ele pediu para Deus para que mostrasse a ele, Moisés, a aparência de Deus. Ele diz: mostra-me a tua glória. E sabe o que foi que Deus respondeu para Moisés? Quando ele disse: mostre-me a tua glória. E o Senhor Deus, lá no livro de Êxodo, capítulo 33, verso 18 e 20, ele diz assim para Moisés. Olha só o que Deus disse para Moisés, quando Moisés pede-lhe que mostre para ele a aparência física de Deus, a glória de Deus. Diz assim a palavra do Senhor, lá no livro de Êxodo 33, do verso 18. Então disse ele, Moisés: rogo-te que me mostres a tua glória. Versículo 19. Porém ele disse: eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti, e apregoarei o nome do Senhor diante de ti, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem me compadecer. E disse mais: não poderás ver a minha face, porquanto o homem
porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Eu vou repetir, versículo 18. Então Moisés disse: rogo-te que me mostres a tua glória. E que disse Deus? Versículo 20. E disse mais, disse o Senhor: não poderás ver a minha face, porquanto o homem nenhum verá a minha face e viverá. Amém? Versículo 21. O que Deus fez para contentar o desejo de Moisés? Ele disse no versículo 21, disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, ali te porás sobre a penha, e acontecerá que, quando a minha glória passar, te porei numa fenda da penha e te cobrirei com a minha mão até que eu haja passado. Amém? Versículo 23. E havendo eu tirado a minha mão, me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Glória! Imagina quem é ele. Deve ser tremendamente santo. É tremendamente santo. A ponto de ninguém poder enxergar a face dele e viver e permanecer vivo. Então nosso Deus, ele é um Deus espiritual. Ninguém viu a face dele. Eu anseio por ver a face do Senhor. E eu fico na expectativa do encontro que eu vou ter com ele um dia e ver a face dele e contemplar a face dele. Eu tenho certeza que naquele dia que eu ver, não estarei sob pena de morte mais, porque com certeza os que verão Deus estarão salvos, fazendo parte do povo de Deus. Eu espero que você também seja um desses, fazendo parte do povo de Deus. E por hoje nós vamos parar por aqui com a palavra do Senhor. Quinta-feira, falaremos um pouco mais sobre quem é Ele, o nome dele. Nós chamamos por Deus, mas Ele tem um nome. Você sabe o nome de Deus? Pois é um nome maravilhoso. E nós vamos estar continuando esta palavra e vamos falar quem é você. E vamos falar quem sou eu também. Porque nós precisamos entender quem somos nós para Ele. Ele é Deus. Se houver alguma dúvida daquilo que nós falamos, comenta no nosso vídeo. Se você tiver uma pergunta para fazer sobre esse tema, faça a sua pergunta. Com certeza eu estarei verificando o vídeo após as postagens e vou verificar se há alguma pergunta. E num próximo encontro nosso, eu vou ler a sua pergunta, vou dizer o seu nome, a menos que você não queira que eu diga o seu nome, mas pretendo dizer o seu nome, a sua dúvida, e vamos ver se eu consigo responder, porque nem todas as coisas sobre ele, e eu sei, não existe um homem no mundo que conheça ele perfeitamente no seu todo. Só Deus é Deus, só Ele é Deus. Inscreva-se nesse canal, https youtube.com/Wilson Murador, tudo junto, em minúsculo, tá bom? E você vai nos ajudar a ter uma ideia de quantas pessoas vamos alcançar com a instrução e orientação da palavra de Deus. Indique também esse canal para algum amigo seu, um ouvinte, alguém da sua família. Participe conosco desse nosso novo trabalho. Vamos ouvir uma canção? Esta canção que
que nós vamos ouvir agora, ela se chama Eu Sou. Essa canção foi escrita e também foi escrita a letra por mim, pelo Wilson Burador, e também foi feita a canção, a melodia dessa canção. Ela foi muito usada na nossa igreja e às vezes nós apresentamos ela nos nossos cultos aqui na igreja do Evangelho Quadrangular do Jardim Itapura. Para você ter uma ideia de quem eu sou pastor da Igreja do Evangelho Quadrangular e pastoreio por mais de 35 anos a Igreja do Evangelho Quadrangular do Jardim Itapura, que é um bairro de São Paulo, capital, e sou pastor titular daqui, juntamente com a minha esposa, pastora Eva de Freitas Murador. Vamos para essa canção? Eu sou, é o nome de Deus, é um dos nomes de Deus. Eu sou, este é o meu nome, quero ser teu Deus, teu Salvador. Se me invocar e orar, eu ouvirei. Que coração me buscar, irás me achar, e se converter-se a mim, se em justiça andar, você viverá, não morrerá. Meu nome é Já, e quero abençoar. Se me entregar teus caminhos, se em mim confiar, eu tudo farei. Se a mim você clamar, a resposta hei de dar, coisas grandes saberá. A você eu darei abundante saúde, verdade e paz, meu nome terás, e assim cantarás: o Senhor é a minha justiça, o Senhor é a minha justiça, o Senhor é a minha justiça. Jeová Siddiquenu, Jeová Siddiquenu. Ele é o Deus eu sou. Como ele disse para Moisés, eu sou, basta isso, eu sou. E na próxima reunião nossa, nosso encontro próximo, falaremos desse nome, eu sou, o nome registrado na Bíblia com consoantes, que nós não sabemos a pronúncia exata, mas vamos deixar para a próxima quinta-feira. Deus te abençoe. Receba uma oração para o seu dia. Meu Deus e meu Pai, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, eu quero
pedir para o Senhor guardar esta vida, este meu irmão, esta minha irmã, na glória, no louvor do teu nome, que ele seja preservado, ela seja preservada com saúde, com prosperidade, e eu declaro bênçãos na vida destes meus irmãos, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Até quinta-feira, do seu amigo Wilson Murador.